Boa noite, vamos começar a conferência de imprensa do técnico Pedro Caixinha e do goleiro Cleiton. Buenas noches. Pedro, por tu pasado en Talleres, te pregunto en español, ¿qué análisis del partido? Y obviamente el empate, evidentemente, es muy conveniente de cara a la próxima fecha. Cleiton, para você, una noche especial para você. La jugada del penal que vio desde atrás do arco y qué cosas te arrojaron de la torcida de atrás. ¿Qué mandaron de...? Boa noite. Acabaram jogando um isqueiro, se não me engano, e mais um material, não sei qual que era. Eu acabei não vendo, o árbitro acabou pegando com a mão e levando até o quarto árbitro. Mas enfim, acho que isso não é válido para o futebol, né? Tentar diminuir o quanto antes isso aí e ser um jogo limpo durante os 90 minutos. E a jogada do penal? Do penal? Realmente acabou pegando na mão, mas às vezes não dá para entender o critério do árbitro pelo amarelo, cartão amarelo, não teve intenção. É uma jogada muito curta, muito rápida, ou apenas se colocar uma regra que tem que jogar com os braços para trás. Bueno, teníamos muy claro que sería un partido muy difícil. Me tocó jugar aquí, como bien dijiste, con Talleres, después de lo que fue la eliminación de Estudiantes con Paranaense en el último minuto, y a nosotros nos tocó también, después de esa eliminación con Vélez, de perder aquí de último minuto. Entonces, como te lo imaginas, no tenía muy buenos recuerdos de acá. Sabíamos que era un equipo, punto uno, antes de empezar a hablar del partido. Nosotros se me darías una hoja para firmar con el empate, porque hablaste de ser conveniente. Creo que hemos demostrado en particular de cómo fue el primer tiempo y hasta la expulsión, que venimos con una sola intención, que era ganar. Y creo que, teniendo en cuenta que hoy hicieron 11 partidos sin perder acá, 16 partidos sin conocer la derrota, la racha que llevan ahí en el torneo local, son un equipo que tiene una dinámica muy, pero muy interesante. Y eso nos llevó a tener que preparar mucho el partido de una manera estratégica. Venimos y tenemos una semana que para nosotros es riquísima. Jugar de esta manera Fluminense el domingo, hoy acá sábado Atlético Mineiro, eso es lo que nos hace crecer. Y entonces teníamos muy claro lo que queríamos y lo plasmamos muy bien en lo que fue el primer tiempo. Creo que en el primer tiempo hemos sido superiores al rival, hemos conseguido anular muy bien sus piezas en el medio, porque generaban mucha superioridad ahí en el medio, y también en lo ancho de la cancha con sus laterales carrilleros que tenían mucha amplitud y también mucha llegada. Entonces conseguimos anularlos y jugar nuestro juego, fruto de lo que fue el análisis que hicimos del equipo ya de antes, pero en particular lo que fue el enfrentamiento. En el segundo tiempo ellos cambiaran a buscar un rombo ahí en la media cancha, nos generaran ahí algunos desequilibrios, en particular en el espacio entre líneas. Algunos de nuestros medios salían cuando no tenían que salir y generaban ese desequilibrio. Después ya más o menos equilibramos de nuevo, porque si queríamos tener en el primer tiempo ventaja numérica en la media cancha, ahí en esa relación era de 4 para 4. Las zonas por fuera también estaban cerradas, entonces no pasaba nada. Ya con la expulsión, ahí nos tuvimos que adaptar. El rival cambió de nuevo a un 4-2-4, a pie cambiado con los jugadores de afuera para buscar lo que eran los centros en dirección a nuestra portería. Creemos que hemos hecho un gran partido táctico en el primer tiempo a buscar lo que queríamos, que era ganar, y en el segundo, a partir de la expulsión, tuviste que sacrificarte. Muchas veces tienes que saber sacrificarte. Hicimos una línea de 5 con 3 por delante, uno a intentar estar entre los centrales y el medio de división, y entonces creo que nos sabe a poco porque no era lo que queríamos, pero es lo que va, y todo se queda para decidir en la última fecha. Boa noite para vocês. A pergunta é se vocês consideram que é justo o placar, se esperavam mais do Estudiantes, e se consideram que o Bragantino vai ficar no primeiro posto do grupo. Graças. Obrigado. Falta um jogo. O último jogo tudo vai decidir, e obviamente nós temos que pensar em ganhá-lo.
Acho que o jogo tem uma história e é pelo aquilo que foi a história do jogo, temos que considerar o empate, o empate justo. Não é uma questão de esperar mais ou menos do adversário. O adversário foi aquilo que é. Eu acho é que a interpretação dos jogadores naquilo que foi o primeiro tempo foi fantástica, em termos da forma não só como tínhamos que anular as mais-valias do adversário, mas também saber como explorar alguns espaços que sabíamos que podíamos encontrar. ¿Qué tal, Pedro? Elías Feula para Proyecto Fútbol 890. Bueno, preguntarte si pensás que el primer tiempo fue demasiado cortado y no les permitió quizás desarrollar su juego. Y por otro lado, ¿qué opinión te cabe en cuanto al arbitraje de esta noche? Bueno, el último tema yo no comento arbitraje, ¿no? Jamás lo voy a hacer, ya he aprendido demasiado con eso, no me toca a mí analizar el arbitraje. Y sí, yo creo que el primer tiempo fue muy táctico, creo que más de nuestra parte para anular los espacios del rival, pero asimismo hemos estado muy bien en lo que es nuestro juego, en lo que son nuestros comportamientos, de buscar defender hacia adelante, de intentar atacar el balón cuando el rival lo tiene, pero cerrando lo que fueran esos espacios. Hemos tenido no tantas llegadas claras porque no existieran, pero creo que un par de ellas más pudieran haber terminado en una llegada o que otra más clara. Me acuerdo de un centro de Ramírez a pie cambiado, que Thiago se queda ahí a medio con Andújar, que hace el movimiento de salir y se quedan los dos dividiendo el balón, y muchas llegadas de Vitinho en el mano a mano por nuestra izquierda, que el balón entre en el área, pero no fuimos lo suficientemente agresivos para poder atacar en las zonas de definición. Entonces, sí, el partido ha sido un poquito trabado en ese momento del primer tiempo. Buenas noches, para Clayton, La Bola Sport Nueva York. Me gustaría saber cuál es su impresión del partido de hoy, qué balance hace al final del partido de este momento, ¿no?, que está viviendo Bragantino. ¿Cuál sería el balance? Balance fácil do jogo. Clayton, qual o balance? Pode falar português. Qual é o balance que faz hoje da jornada que ha jogado bem? Balanço? Qual é o balanço que faz do jogo? Balanço? Como sente? A avaliação, tá. Sim. A gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Estudiantes, mas a gente veio para cá para buscar a vitória. Independente da equipe, independente do local, a gente sempre entra em campo para buscar a vitória. E infelizmente hoje a gente não conseguiu. O segundo tempo sofremos com a expulsão e a gente soube controlar o jogo, se doar. Todos que estavam em campo a gente jogou junto. Sofremos bastante, mas a gente conseguiu sair daqui com um resultado bom, né, pelo final do jogo, e agora a gente pode decidir em casa e só depende de nós também para conseguir a primeira classificação direto para as oitavas. Pedro, eu queria que você explicasse a opção por três homens na defesa, o Eduardo, o Léo Realpe e o Juninho, e com o Borbas e o Sacha no comando do ataque, e Clayton, para você falar o que você, como capitão, conseguiu falar dentro de campo para que a equipe não se abalasse depois da expulsão e conseguisse manter o seu jogo, defendendo, mas manter o seu jogo. Sempre é uma dificuldade quando eu encontro algumas mudanças dentro da nossa equipe. Eu acho que o importante é que a gente se ajudou dentro de campo. Cada um teve a visão de que deveria sempre ajudar em alguns momentos, defensivamente, jogando junto, que juntos somos mais fortes. E eu acho que a tranquilidade que eu tive que passar para meus companheiros que era um jogo difícil, mas a gente jogou juntos, fechamos a nossa casinha, que era o importante, e lutamos até o final para buscar o resultado, e no final das contas a gente acabou saindo feliz. Nós não jogámos com uma linha de 3, a questão de... Nós não jogámos praticamente com laterais, jogámos com dois extremos, dois pontas, que fizeram um trabalho fantástico, e cuja a sua tarefa, a sua missão tática era essencialmente anular quer o Benedetti, quer o Godoy, e penso que o fizeram de uma maneira extraordinária. Em relação ao Juninho e aos dois zagueiros, os dois zagueiros tinham a missão de criar superioridade numérica contra o Bozelli. Bozelli, em particular nas situações dos centros, mas também nas situações em que a bola podia entrar no apoio dele, aí queríamos ter sempre superioridade numérica, e como o Roselier caía muito mais ali na nossa meia esquerda, se ele caísse na zona do Juninho, era o Juninho que apanhava
como o Mateus era o jogador livre, se ele caísse por dentro, como faz também muitas variações, era o Mateus que pegava nele. E isto foi o que aconteceu. Sabíamos que eles depois também tinham muitas diagonais, quer com o Sousa, quer com o Ascacibar, com o Rodrigues a dividir muito o jogo. Então o Sacha tinha a missão não só de anular a divisão do jogo, como também depois ter o Tiago mais à frente dele para podermos atacar a profundidade. Essa foi a opção para podermos de alguma maneira não só anular o adversário e as suas valências, mas também depois, quer em momentos de transição, quer em momentos sem bola, o Juninho com bola, o Juninho poder passar de ser o terceiro defesa a passar a ser o terceiro médio, e fazíamos 2, 3, 4, 1 quando tínhamos a posse para ter a largura, quer com o Henry na direita, quer com o Vitinho pela esquerda, o Ramírez na meia esquerda e também o Sacha na meia direita. O que vimos é que nestas circunstâncias, pelo menos no primeiro jogo, os zagueiros deles, o zagueiro por fora, eram muito atraídos. Ao serem muito atraídos, nós podíamos ter dinâmicas para atacar as costas, quer pelo Tiago, quer pelo próprio Vitinho, quer também pelo próprio Henry. A concentração do movimento, do balanço deles também levava a que pudéssemos ter espaço do lado contrário, e penso que na primeira parte a equipa teve muito bem na interpretação de todas estas missões táticas que tínhamos e que eles souberam aplicar no campo. Buenas noches, obrigado.